Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com um papo muito interessante. É uma novidade maravilhosa da cidade de Barreiras e você vai ficar perplexo pelo nível e os procedimentos, todo o trabalho que vai ser feito na cidade, como vai mudar a vida de pessoas, como vai alterar todo um tratamento, né? Porque as pessoas vão começar a ter o acesso aqui tão perto e vocês vão ver que coisa maravilhosa, que novidade. Então, siga a gente aqui e comece a ouvir. Ó, nesse canal você pode se inscrever no sininho aqui embaixo, ok? E pode seguir e pode compartilhar, pedir outras pessoas para assistir e com certeza você vai poder indicar isso aqui para outras pessoas. É um grande sucesso já, né? Então eu vou falar, Catiane, Dr. Gerd, olha eu gaguejando seu nome de novo. Você veio aqui para Bahia para eu errar o nome dele. Vê se pode um negócio desse, gente. Acertou certinho. Acertei? Acertou. Que massa. Depois eu vou contar a gente vai contar umas novidades aqui, ok? Então eu vou deixar que eles se apresentem e vamos lá, quem vai falar primeiro? Pode, Pode ser Catiane? Pode. Pode ser Catiane. Fala um pouquinho aí de Vamos você. lá. Eu sou Catiane Dias, fisioterapeuta osteopata, trabalho com osteopatia adulta e pediátrica, trabalho com alterações da coluna vertebral, sou especialista em tratamentos de coluna, hérnia de disco, dentre outros problemas, e atendo bebês, né, crianças com assimetrias cranianas, torcicolo congênito e outros sintomas como cólica, refluxo, e trabalho também com Mackenzie, que é um tratamento para a coluna vertebral também. Mas, assim, aqui hoje nós vamos falar mesmo dos bebês, né? Das crianças que vão se beneficiar desse tratamento. Nossa. Gente, a Catiane estuda demais. Você ainda tem filho? Tenho. Marido? Tenho. Gente, ela tem filho, marido e estuda desse tanto. E o doutor Guedes? Eu sou médico, sou formado na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Eu me dedico atualmente ao tratamento de assimetrias cranianas em bebês, né? A gente passou por uma experiência pessoal, depois a gente entra em mais detalhes, mas a gente trouxe um tratamento há 14 anos para o Brasil que simplesmente não existia aqui, que é justamente o uso da órtese craniana para corrigir assimetrias em bebês que não responderam bem ao tratamento inicial com reposicionamento, osteopatia ou fisioterapia. Então a gente oferece esse tratamento, a gente começou em São Paulo, depois foi espalhando por algumas cidades pelo Brasil, todas capitais, e Barreiras é a primeira unidade que não é em capital. E estou muito orgulhoso disso. Na verdade, onde a gente fez a inauguração e foi uma delícia, porque um interesse muito grande dos profissionais, dos médicos, dos fisioterapeutas, outros profissionais da saúde agregados e que interagem conosco nesse tratamento, todos presentes, prestigiando, e realmente foi muito gostoso, muito legal. Olha, isso é ótimo. É uma novidade que, como eu falei, é uma novidade que vai alterar o ambiente, né? Porque vai trazer algo que só se tinha em capitais. Cara, eu como barreirense, eu fico orgulhoso com isso, né? Ser escolhido, uma cidade escolhida para ser a primeira do interior, né? É isso É mesmo. algo assim que você fala, mas vai vir para Barreiras? Cara, ele veio para Barreiras. E que novidade é essa? Por que Barreiras? Pois é, foi um desafio, porque inicialmente eu não considerava sequer a hipótese de trazer uma clínica para cá, porque o investimento é muito alto, tem que ter um N de pacientes, né, que para fazer valer a pena o investimento. Mas a Catiane trabalha há bastante tempo com esses bebês e ela tem mostrado de forma consistente que ela sabe exatamente quando que ela pode ser mais útil no tratamento das assimetrias apenas com reposicionamento, osteopatia, e quando essa modalidade terapêutica cai em termos de eficácia. E ela, ao longo do tempo, tem mandado pacientes para nós, principalmente na clínica de Brasília, que é mais próxima daqui, para tratar esses bebês. E é um desafio, né? Porque esse tratamento envolve retornos quinzenais ou a cada 3 semanas, ao longo de alguns meses, o que acaba inviabilizando o tratamento para muitos pais, né? Sim. O bebê é ponto passivo nessa história, né? Ele é levado, mas os pais têm que muitas vezes bloquear a agenda, ter o custo do deslocamento e acaba que inviabiliza, né? E o nosso Brasil é muito grande, muito grande. E as distâncias são continentais e isso acaba realmente dificultando. A Barreiras é no meio do nada, mas é um nada muito bom. Né? É um nada muito próspero. E isso a gente enxergou ao longo do tempo, em alguns meses
de ensaio com a Catiane, em que ela nos pedia para abrir uma unidade da Reds aqui em Barreiras, e amadureceu essa ideia. E hoje em dia a gente tem justamente uma confiança muito grande de que vai estourar essa clínica aqui em Barreiras. Nossa, isso é muito bom. Parabéns pela essa iniciativa, por ter ido atrás disso. Eu sei que você deve ter batido muito na porta. Insisti muito, não foi E aí, fácil. como foi esse processo? Foi pedindo e sem desistir, porque aqui eu tenho muitos pacientes. E muitos bebês, eles deixavam de ter tratamento justamente por essa dificuldade desses retornos. Então, muitos pais falariam, se tivesse aqui, eu colocaria órtese. E a gente sabe que existe um tempo hábil para tratar, inclusive com a órtese também, né? Com a osteopatia tem um tempo e com a órtese também tem. E aí eu comecei a falar para o doutor Guedes, doutor, tem muitos bebês que poderiam ser tratados. Só que muitas vezes o trabalho, a condição financeira, porque ficar viajando a cada 2 semanas, né? Ou 3 semanas. E muitos me relatavam isso. Se tivesse, eu estaria fazendo tratamento. E aí eu acho que quando a gente trata um bebê com assimetria, a gente trata uma família inteira e a gente dá um futuro melhor para essa criança. Que ela vai crescer sem nenhum tipo de assimetria. E aí a gente foi conversando, amadurecendo a ideia. Foram meses, né, doutor Guedes? A gente tentar encontrar um ponto, um local que fosse adequado, porque tem um layout todo infantil. É tudo muito bem pensado, assim, a clínica. Todas têm a mesma característica, né? E a gente queria manter, apesar de não ser franquia, né, doutor? A gente queria manter, ele queria manter aquela cara de parece que estou em São Paulo, ou estou em Brasília. Ah, isso é muito interessante, porque eu já ia fazer essa pergunta, se era franquia ou se era uma linha de filial, né? Então, vocês trabalham como filiais. Filiais. Já pensou em franquear o negócio? Penso nisso, mas é um modelo que a princípio me afasta um pouco, porque no modelo franquia, o objetivo final é o lucro. E a gente não pode ter isso como força motriz na clínica. Então a gente tem uma preocupação muito grande de só indicar a órtese, o tratamento ortótico, para quem realmente precisa, não porque eu tenho conta para pagar. Entendo. Entendeu? Então, o modelo de franquia, a princípio, não me agrada muito. Além disso, no modelo filial, a equipe inteira responde para mim. A gente consegue manter uma linha ideológica, uma linha de conduta, uma linha de tratamento, os protocolos de tratamento bastante coesos e consistentes. Então, se vai na clínica de Curitiba, de João Pessoa, de Brasília, São Paulo, Rio ou Barreiras, o tratamento é o mesmo, né? A mesma órtese, mesmos protocolos de ajuste. Então, a ideia é ter consistência, né? E isso, sem dúvida, no modelo de filial é melhor. Então, alguém que, por exemplo, hoje está fazendo tratamento em Brasília e mora mais perto de Barreiras, pode vir para Barreiras, que vai conseguir continuar o tratamento. Essa é a ideia. Isso é muito Exatamente legal. essa ideia. Porque aí você diminui o espaço, né, da pessoa com a clínica. Isso, principalmente porque Barreiras atende Piauí, Tocantins, Goiás. Então eu tenho muitos pacientes que tinham essa dificuldade de viajar. E estando aqui, eles vão ter mais facilidade e até porque assim, a maioria dos pais, eles têm uma dúvida no início. Aí a gente conversa, fala a necessidade, eles querem. Mas quando eles vão saber que tem esses retornos, né, a cada 15 ou 21 dias, dependendo do emprego, e isso inviabilizava. Mas agora a gente está aqui, porque Barreiras atende, né, uma grande parte da região, a gente vai conseguir atender agora essa população que está aí muito distante de Brasília. Dá para vir até pela prefeitura, né? Pelos carros que vêm trazer pessoas que moram, que tem convênios aqui, né? Tem muitas cidades que tem. Tem muitas cidades que tem convênio. Isso é ótimo. Só ganha a região com essa clínica. Mas Barreiras é a primeira do interior. Mas quantas clínicas tem? A gente começou em São Paulo, em seguida Rio de Janeiro, depois Brasília, Curitiba, João Pessoa, Barreiras agora, inauguramos ontem, e Fortaleza está no forno, está saindo agora, mas daqui a um mês mais ou menos a gente inaugura Fortaleza. Inaugura Fortaleza. Então acompanha, a equipe está ligada ao senhor em todo esse processo, mas você fica fazendo visitas a essas clínicas? Eu faço visitas eventuais, mas a ideia é formar uma equipe capacitada em cada uma das unidades, para que consiga operacionalizar o tratamento de forma autônoma em cada uma dessas unidades. Eu acompanho tudo.
Mas eu não vou presencialmente atender os pacientes, por exemplo, no Rio ou em Brasília. Tem um neurocirurgião, o Dr. Luiz Márcio, lá em Brasília, o João Ricardo Penteado, no Rio de Janeiro, o Gustavo, lá em João Pessoa. São profissionais que receberam um treinamento específico nessa área, porque mesmo como neurocirurgiões pediátricos, eles não tiveram uma formação específica nesse tipo de tratamento. A gente formou eles, treinou, e hoje essas unidades englobam o médico, a fisioterapeuta, a equipe de apoio administrativo, né, secretárias. Então, cada unidade consegue oferecer o tratamento de uma forma bastante completa, né? Curitiba e Barreiras, no momento, ainda não tem a consulta médica inicial, mas dá para fazer os retornos ao longo do tratamento, o que já é um grande ganho para os pacientes, porque eles ainda precisam ir a uma das unidades maiores que tem o scanner, que é um investimento muito alto, e tem um médico. Eles fazem a primeira consulta, havendo indicação do uso da órtese, eles acabam fazendo o acompanhamento mais perto de casa. Né? Curitiba deu super certo, tenho certeza que Barreiras vai ser o mesmo ritmo. Com certeza, que aí à frente vai ser retada, vai fazer tudo para isso dar certo, com certeza. Agitada, né? A gente já recebe, muitos pacientes pedem, já há muito tempo. Então, assim, eu não tenho dúvida que vai ser, assim, uma clínica de muito sucesso. Parabéns novamente. E assimetria craniana, o que... Eu estou aqui ouvindo essa palavra, eu sei que muita gente já ouviu essa palavra e sabe que a clínica vai tratar isso, mas o que é? O que é isso? O que é isso? Isso é interessante, porque a assimetria craniana todo mundo tem um pouquinho. Né? Se colocar a gente, cada um de nós, num equipamento de alta precisão, como é o scanner a laser, a gente consegue encontrar algumas pequenas assimetrias, o que é absolutamente normal. Ninguém é perfeitamente simétrico. Mas quando essa assimetria escapa da faixa de normalidade, existem padrões definidos de normalidade em termos de formato craniano, quando ultrapassa esse limite, aí a gente chama isso de nomes pouco comuns, como plagiocefalia posicional, ou braquicefalia, ou mesmo escafocefalia posicional. Então são nomes que traduzem, em geral, vem do grego. Plagiocefalia significa cabeça oblíqua. Né? Se você olha de cima essa cabeça, você vê que o eixo que devia estar no meio, ele está oblíquo. Então a cabeça fica literalmente torta. Na braquicefalia, a braque é curto. Cefálios cabeça curta, fica achatada atrás e alargada, e em geral um pouco elevada na região posterior. Então recebe o nome de braquicefalia. Escafocefalia é o crânio alongado demais. São nomes pouco usuais para o público comum, mas que traduzem uma alteração no formato craniano fora da normalidade. E isso requer tratamento. A gente pode falar em seguida sobre as opções de tratamento. A gente sempre vai do menos para o mais, né? Mas precisa tratar. Isso não evapora ao longo do tempo, isso não melhora sozinho, como muita gente ainda hoje pensa. Porque tem uma causa principal assim para isso ou não? Tipo assim, nasceu. Ou tem alguma questão mais genética? Como é que... Em geral, os bebês nascem com a cabeça redondinha. Claro, aquela cara de amassado. Mas o crânio está relativamente simétrico e proporcional. À medida que o bebê vai para o berço, apoia a região de trás da cabeça, quase 24 horas por dia. Nos primeiros 2, 3 meses, não sustenta o pescoço. Então fica o tempo todo com a região posterior achatada. E se por algum motivo o bebê gosta de virar a cabeça sempre para o mesmo lado, acaba achatando essa região posterior só de um lado. E o outro lado cresce mais. E aí você começa a notar uma assimetria. Achatado, proeminente, começa a desalinhar as orelhas, desalinha a fronte até a face. Você olha de cima, você vê um losango. Você vê regiões achatadas na frente e atrás em lados opostos e proeminente também em lados opostos. Então a gente acaba... o bebê acaba desenvolvendo essa assimetria ali nos 2, 3 primeiros meses de vida. Se ficar apoiado bem no meio, ele pode achatar a região central e alargar essa região lateral que chama parietal. E você modifica o formato, a anatomia óssea craniofacial todinha às custas desse apoio viciado. Então o vilão da história é o apoio viciado em cima de uma cabeça que está crescendo muito rápido. Olha, Muito que interessante. negócio interessante. É incrível você falar isso, porque eu tenho 2 filhos, mas eu nunca ouvi ninguém falando que a forma de dormir pode fazer isso.
Eu não sei se passa, não diz, ou a pessoa realmente não tem essa preocupação, né? Mas a gente vê muito que você fala assim, ó, dorme de bruço, ou dorme de assim, para não vomitar, pra alguma coisa assim. Mas ninguém diz para você assim, ó, isso aqui pode achatar o crânio do bebê. É uma batalha que a gente tem com a própria comunidade pediátrica de olhar mais para isso e orientar os pais. Eu sempre patrocino a ideia de prevenção. Então é melhor você não ter uma assimetria do que você ter uma assimetria e fingir que não está ouvindo, não está vendo, entendeu? Então você orientando adequadamente os pais, você consegue evitar a maior parte dos casos. Não todos, mas a maior parte dos casos você consegue evitar. É o ideal, é a prevenção. Depois que tem assimetria, aí não adianta fingir que não está vendo, aí tem que tratar. E Qual o aí, como é que tratamento? trata? Perfeito. Quer falar um pouquinho sobre o Vamos. tratamento fala. mais inicial? Inicial, né? Inicialmente, existem muitos bebês, por exemplo, no meu consultório, vão bebês que vão por outros motivos, cólica. Tem bebês que já vão para tratar alguma assimetria, porque o pai e a mãe, às vezes já me segue no Instagram e já viu a cabeça um pouquinho diferente e leva esse bebê. Aí a gente vai começar a tratar. Existe tratamento com a osteopatia, que são técnicas suaves, mas que a gente trabalha as suturas cranianas e outras regiões, a cervical alta do bebê, e a gente tira as tensões do corpo também, porque existem causas também intrauterinas, bebês pélvicos, e outras causas que podem dar quando o bebê nasce. Existem aquelas crianças que o pai não notou, que isso acontece muito. Olha, eu trouxe meu bebê porque ele está com refluxo. Eu também trato refluxo em bebês. E aí eu sempre meço essa cabeça. Essa medida que eu faço no consultório não é o escaneamento, é uma medida com um paquímetro que é chamado de craniômetro. E a gente faz as medidas das diagonais, dos diâmetros, e aí existem uns cálculos. E aí, nesses cálculos, a gente consegue verificar. Porque lembra que ele falou que existe, todo mundo tem um pouco de assimetria. Eu acho que eu tenho muito Todo mundo. aqui atrás. Então, assim, acaba que a gente quer saber se está dentro da normalidade ou não. Aí, se não tiver, a gente também vai classificar se é leve, moderada, severa. E aí, se o bebê é bem pequenininho, a gente vai tratar com reposicionamento, que a Reds também faz, eu também, e osteopatia. E aí foi naquele ponto que a gente chegou. Aonde é o meu limite? Então, eu sei onde é o meu limite. Ó, nós fizemos até aqui, o bebê respondeu. Não está respondendo, não tem por que a gente continuar, ficar tentando, porque cada vez que o bebê demora mais a colocar a órtese, o tratamento pode demorar mais, ou talvez o resultado não seja tão satisfatório. E aí entra a REDS que eu faço essa indicação. Porque aí na REDS vai fazer o escaneamento, porque lá nesse escaneamento é que vai ver com precisão realmente como que tá essa cabeça. Interessante. E o tratamento? Tem o seu limite. Agora é REDS. Qual o Isso. tratamento? Aí agora o tratamento da REDS entra o do Dr. Gerd. Então, o que a gente faz? Veja só. A cabeça do bebê cresce muito rápido nos primeiros meses, esse ritmo vai diminuindo rapidamente, vai parando e para quase aos 2 anos. É incrível, mas um bebê de 2 anos já tem quase 90% do tamanho do crânio adulto. É surpreendente isso. Né? A gente conclui que quase tudo que vai crescer essa cabeça cresce ali dentro desses 2 primeiros anos, principalmente dentro do primeiro ano. Tá? É muito rápido. Você olha a curva de crescimento do perímetro cefálico, você vê uma curva assim, logarítmica. Tá? Cresce muito rápido, desacelera e para. Você tem que agir aqui na fase de crescimento rápido. É quando a cabeça do bebê está crescendo muito rápido, você consegue moldar esse crescimento. Porque seja qual for o tratamento, seja o reposicionamento, a osteopatia, etc., o objetivo é levar o crescimento, acelerar o crescimento onde está achatada essa cabeça e segurar o crescimento onde está proeminente. Isso você consegue inicialmente com apoio por muitas horas numa mesma região, que é o chamado reposicionamento, que é os pais colocam o bebê apoiado onde está bicudo e evitam o apoio onde está achatado. Isso até que vai bem no começo, mas à medida que o bebê ganha força e habilidade, você põe o bebê, ele vira. Você põe ele e vira de novo. E a eficácia despenca. É aí que entra o capacetinho. Então vamos falar sobre a órtese craniana, que é o nome certo do capacetinho. É um dispositivo, um capacetinho feito sob medida para a cabeça do bebê. Isso é feito a partir do escaneamento a laser, que a gente faz no consultório. A gente escaneia a cabeça do bebê, isso gera um molde virtual, manda para os Estados Unidos, lá eles fazem a órtese exatamente sob medida para a cabeça dele. Chega para nós em 2 semanas e coloca na cabeça do bebê. E aí tem um período de adaptação de 5 dias. Nesse período, o uso vai sendo progressivo. E aí o bebê passa a usar essa órtese
por 23 horas por dia. Isso os pais arregalam o olho no início. Até eu já fiquei. Então. Isso assusta inicialmente, mas quando os pais percebem que o bebê não está nem aí para a órtese, dorme com a órtese, brinca com a órtese, mama com a órtese, vai passear, vai viajar, vai para o shopping, vai para o restaurante, almoço em família no domingo, sempre de capacete. E o bebê não está nem aí para a órtese. Por quê? Uma órtese boa, ela é feita com muita precisão para encaixar na cabeça do bebê sem apertar. E conduzir o tal do crescimento muito rápido para o lugar onde está achatado. Então, sou um pouco grosseiro, mas a gente dá uma forma para a cabeça crescer dentro. É isso que faz o tratamento ortótico. A gente conduz o crescimento rápido do bebê para o lugar certo e dessa forma corrige a assimetria. Nossa. Eu tô curioso, uma coisa aqui que acontece. Eu vou perguntar nesse instante sobre o tempo. Quando é que essa criança, o melhor momento de tratar? Por exemplo, um pai que está assistindo agora a gente falar. Ou então que viu no Instagram, que passou a seguir a clínica. Como é que ele vai fazer esse primeiro olhar para o filho? Como é que ele faz isso? Eu falo para os pais o seguinte: na hora do banho, molhar a cabeça do bebê e olhar a cabeça do bebê. Porque tem muitos. Eu percebo no consultório que os bebês que têm as assimetrias maiores são os bebês que têm muito cabelo. E às vezes esse cabelo ele causa uma dificuldade até de enxergar. Então, na hora do banho, molha a cabecinha do bebê na hora do banho, né? E olha essa cabeça de topo, de lado, atrás, mas assim, essa visão, né, de cima que a gente olha, a gente consegue ver. Então, tem muitos pais que chegam no consultório e falam, não tem. E a gente usa uma touquinha, né, chamada balaclava, e quando você bota essa touca e você isola o cabelo, a gente consegue ver. Mas os pais em casa, só se ele molhar a cabeça e tiver um olhar melhor, tirar uma foto e depois analisar, ele pode evitar muitas coisas futuras, tanto uma assimetria e também evitar que ela aumente, porque tem criança que já nasce com assimetria. E nesse caso, até que idade é o ideal fazer o tratamento? Então, veja só, o pai que identificou, o pai e a mãe que identificaram uma assimetria na cabeça do seu bebê, naturalmente a referência primeira dos pais é o pediatra. Aí a gente entra num problema que muitos pediatras aqui no Brasil ainda desconhecem tanto a condição das plagiocefalias e braquicefalias quanto o tratamento propriamente dito. Então a nossa maior missão ao longo desses anos, tem 14 anos que a gente faz isso aqui no Brasil, é reforçar a formação médica especificamente nesse assunto. Então a gente vai em congressos, faz workshops, simpósios, divulga material para que os pediatras aprendam a olhar para isso. A maioria ainda, eu diria ainda, a maioria dos pediatras não está habituada a olhar o formato craniano. Eles medem lá o perímetro cefálico, que não serve para nada para medir formato craniano, só um crescimento global do crânio, mas eles não olham o formato craniano. E quando chama muito a atenção, eles não sabem muito bem o que fazer com isso. Então o que a gente fala é o seguinte, se os pais têm dúvida, conversar no pediatra, não ficaram satisfeitos com a orientação que receberam, ainda estão em dúvida, traz para a clínica para a gente avaliar. Né? Porque medir o grau de assimetria é um primeiro passo fundamental. Por quê? Porque, como eu te falei antes, o que a gente conduz no tratamento ortótico é o crescimento futuro. É o que tem dali para frente. Então, um bebê com assimetria leve, a gente vai insistir mais tempo no reposicionamento e na osteopatia. Então, um bebê que tem 2, 3 meses com assimetria leve, vamos malhar o reposicionamento, trabalhar com a osteopatia e a gente vai observando uma melhora. Foi suficiente? Beleza. Não precisa de mais nada. Bebês com assimetrias mais severas já podem ter indicação do uso da órtese aos 3 meses de idade. Puxa, mas 3 meses? Você nem tentou muita coisa antes disso? Mas tá tão torto que o volume que o bebê precisa crescer para corrigir isso é muito grande. E se você deixar para agir um pouco mais tardiamente, você fatalmente não vai conseguir corrigir tudo. O tempo de tratamento aumenta e a eficácia diminui. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que os pais fazem se identificam uma assimetria na cabeça do bebê? Cutuca o pediatra, não ficou satisfeito, traz para a clínica para a gente avaliar. A gente vai fazer um escaneamento a laser, mensurar a assimetria e conversar sobre as opções de tratamento. Que nem sempre é o uso da órtese. Pode ser só reposicionamento, pode ser reposicionamento mais ósteo. E quando tem indicação do uso da órtese, quanto mais cedo a gente souber disso, melhor.
Você trata falando de um assunto que é a importância, né? Ou o nível de pessoas que estão estudando esse assunto ou estão debatendo esse assunto. E eu, como pai, posso ver que realmente não existe essa preocupação pelos pediatras. Por mais que você tenha um que olha mais para o seu filho, e ainda assim eu não me lembro na minha memória em nenhum tempo que isso foi algo que ele possa ter tocado. Talvez não percebeu nada, né? Não chegou a tocar no assunto. Mas talvez nessa mesma velocidade alguns passem, né? Sem ser visto. Então, comece a falar mais nessa cidade, para os médicos, comece a falar. Foi muito legal que ontem na inauguração a gente tinha várias pediatras lá, tinha otorrino, tinha cirurgião geral, tinha diversos profissionais médicos, fisioterapeutas e osteopatas que estavam justamente se interessando sobre esse tal do tratamento ortótico. E isso é essencial, mostrar interesse pelo assunto, que é uma lacuna de formação médica aqui no Brasil, é absolutamente essencial para você saber lidar com esses pacientes. É desconfortável para você, como pediatra, identificar um problema e não ter solução para apresentar. É o que acontecia antigamente. Tinha muito menos plágio e braquicefalia, porque os bebês dormiam de lado e um pouco mais para trás dormiam de barriga para baixo. Só que depois que os bebês passaram a dormir de barriga para cima, a incidência aumentou mais de 600%. Então é quase uma epidemia de cabeça torta em bebês. Quando ele dorme com De barriga para cima. Aí fica apoiado aqui atrás. Atrás. Todo. Nos 2 primeiros meses de vida, o bebê nem sustenta o pescoço. Então ele fica 24 horas por dia apoiado. E justamente nessa fase é que se desenvolve a assimetria. Né? Então o pediatra, identificando isso precocemente, agindo e percebendo que precisa fazer alguma coisa, eu não sei direito o que fazer com isso. Ok, manda para um especialista. Não tem nada de demérito nisso. Né? Ao mesmo tempo, o pediatra que se envolve um pouco mais no estudo disso, ele já pode, no próprio consultório de pediatria, orientar o reposicionamento. Precisa de ajuda? Manda para a Catiane fazer a osteopatia. Entendeu? Então a gente tem justamente essa preocupação de identificar precocemente e tratar precocemente as assimetrias. Ok. Juntando isso, essa questão de informação, tem um curso, né? Isso, a gente. Fala um pouco aí sobre esse curso. Esse curso, na verdade, é para levar para outros profissionais fisioterapeutas o conhecimento desse trabalho da gente identificar e classificar essas assimetrias. Como é algo novo, eu criei esse curso para poder outros físios que recebem bebês, né? Tanto fisioterapeutas, não só osteopatas, qualquer fisioterapeuta que atenda bebê, que atenda essa parte de desenvolvimento, que eles possam, dentro dos seus consultórios, diagnosticar mais e ou tratar com reposicionamento ou indicar para uma clínica que faça esse tratamento ortótico. E aí eu chamei o Dr. Gerd para participar do curso, porque na minha opinião ele é a pessoa mais indicada para falar dessa parte das assimetrias, porque ele que trouxe para o Brasil, ele aceitou e o curso é um sucesso. Já temos lista de espera para o próximo curso, que a gente já está definindo a data, mas a intenção é essa. E eu falo para os pais também que os próprios pais, eles são disseminadores de informação para a população. Então, muitos pais, quando o filho tem uma assimetria e ele chega em algum lugar e ele vê uma criança, ou ele conhece alguém que tem um bebê, ele fala, olha, vá fazer uma prevenção. Olha, a cabeça do seu bebê não está normal. Então, assim, a gente acaba disseminando informação para esses pais, para que eles passem para... O que a gente quer é como se fosse pólvora, conhecimento em pólvora. Que as pessoas tenham informação e os adultos, que sejam adultos sem assimetrias. Eu atendo muito bebê, ou muita criança de 4, 5 anos, com alterações de respiração bucal, alterações de ATM, tipo crianças que roncam, que já usam óculos precocemente, que tem problemas de cervical, de escoliose, por conta de assimetrias não tratadas. Porque a gente acha que é só estético, mas não é. Não é. Quando você vai falando aí, a gente vai conseguindo entender como no adulto ou na criança vai ter um prejuízo, porque não olhamos como pais, às vezes, né, ou até pais, simples assim. Porque os pais acham que os filhos são bem perfeitos, né? A gente sabe disso. Então, a gente olha assim e fala, não, quieta, isso aí, quem tem avô então, nada, isso aí quando crescer, seu avô era desse jeito, teu pai era desse jeito. A cabeça, né? A cabeça, né? Então, às vezes, você fala assim, é porque a cabeça do pai é do mesmo jeito. Talvez
o pai passou pela mesma situação Perfeito. E nem fiz diagnóstico. e nem fez diagnóstico. E aí vai nessa, porque geralmente você diz assim, não, deita dessa forma porque é melhor, deita dessa que é melhor. E aí vai, porque meu filho eu criei assim. Então a gente também tem uma cultura de entender que as coisas são assim porque sempre foram assim. E hoje eu consigo ver de vocês várias situações nas quais não é que tem que ser assim, né? Dá para melhorar, dá para fazer, dá para tratar. É o que eu falei da situação que tinha. Tinha menos casos e não tinha tratamento para isso no Brasil. Eu tive que tratar minha filha, que hoje tem 18 anos, tive que tratar nos Estados Unidos, porque ninguém tratava aqui. E depois dessa experiência pessoal que a gente resolveu trazer esse tratamento aqui para o Brasil. Isso tem 14 anos que a gente começou isso aqui. Então, hoje a gente tem um cenário muito diferente do que há 14 anos. A gente trouxe, ninguém conhecia sequer esse tratamento aqui para o Brasil e mesmo o diagnóstico da plagiocefalea e da braquicefalia era absolutamente desconhecido. Então a gente levou anos para, aos poucos, ir mostrando o resultado, um trabalho ético, um trabalho sério, indicando para quem precisa, não indicando para quem não precisa. E aí a gente foi convencendo, né, quebrando a resistência dos pediatras, dos neuropediatras, neurocirurgiões, que era um tratamento que tinha indicações bem claras, contraindicações, você tem um protocolo de tratamento, então não é simplesmente colocar um capacitinho na cabeça do bebê, não. Você tem que ter uma órtese excelente, tem que ter um protocolo de tratamento excelente, os pais usarem direitinho a órtese, aí você tem um bom resultado, entendeu? Entendi. Qual é a média de tempo? Depende num estado mais grave, assim. Qual é a média de O tratamento? tempo de tratamento varia conforme dois fatores principais: o grau de assimetria e a idade do bebê. Quanto mais novo o bebê começa o tratamento, mais rápido ele vai corrigir. Porque lembra daquela curva? Quanto mais para a esquerda tá, né? Para você para a direita, mas quanto mais para a esquerda está nessa curva, mais vertical, ou seja, mais rápido a cabeça cresce. É tudo que eu preciso para ter boa correção. Eu só vou dar espaço e a cabeça vai crescer dentro. Cresceu muito rápido, você vai ter uma correção muito rápida. Então, o bebê que começa cedo tem um tempo de tratamento menor do que um bebê que começa mais tardio. E um bebê com assimetria maior, obviamente, vai precisar de mais tempo do que um bebê com assimetria menor. Tipicamente, o tratamento leva de 3 a 4 meses. Isso é o mais típico. A gente tem tido muitos bebês recebendo alta com 2 meses de tratamento. A órtese que a gente utiliza é absolutamente de excelência, muito, muito boa. E isso se traduz em resultado. E, ao mesmo tempo, a gente ainda recebe muitos bebês num período mais tardio, que passaram por uma série de orientações equivocadas, que inicialmente eram corretas, que era o reposicionamento, ou mesmo a osteopatia, quando era pequenininho. O bebê foi crescendo, melhorou um pouco a simetria, mas não corrigiu completamente. E continuaram nessa linha por tempo demais. E aí chegam a heads com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e aí, obviamente, o tratamento vai ser mais longo e o resultado mais modesto. E a gente é muito transparente com os pais, quando a gente constrói expectativas no dia da consulta inicial. A gente não pode criar uma fantasia que vai desmoronar dali a pouco. Dali a pouco. Ah, isso é. E então ela surgiu de uma necessidade pessoal. Surgiu. Engraçado isso, né? Na verdade, de formação, eu sou cirurgião vascular, formado aqui no hospital, lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, também em Barreiras, né? Eu tenho título de especialista e eu estava exercendo minha atividade de cirurgião vascular quando, de repente, a minha filha mais nova, então com 4 meses de idade, teve uma assimetria posicional importante, um torcicolo congênito associado, e a gente descobriu do pior jeito possível que ninguém tratava isso aqui. Nossa. Entendeu? E a gente se viu muito frustrado. A cabeça da minha filha estava claramente assimétrica, torta, e ninguém dava solução pra gente aqui. Então fui pesquisar, fui ler a respeito e descobri que tem esse tratamento lá nos Estados Unidos há muito tempo. Hoje em dia, há mais de 40 anos, tem esse tratamento nos Estados Unidos e na Europa. Então eu tive que levar minha filha aos Estados Unidos, mudar minha esposa e minhas filhas para lá durante 6 meses para viabilizar o tratamento para ela lá. Quando voltamos, muito felizes com uma correção excelente, nosso problema estava resolvido. Mas quanta gente poderia fazer o que a gente fez? E a gente decidiu que teríamos que trazer esse tratamento aqui para o Brasil. Então, inicialmente, eu tive que voltar para lá, fazer uma especialização, né, de 2 anos especificamente nessa área, para que eu pudesse
pudesse ter todos os substratos para oferecer o mesmo tratamento que é feito lá há tanto tempo aqui. Então, o objetivo sempre foi esse. Por isso que a gente tem sempre em mente que a gente precisa viabilizar para nós brasileiros, aqui no Brasil, esse tratamento que até então não existia. Tem 14 anos isso agora. Nossa, isso é muito bom, porque quantas pessoas foram beneficiadas, né? verdade. Por algo que foi pessoal e você resolveu dividir isso é maravilhoso. É muito bom, parabéns. Obrigado. É uma iniciativa que a gente gostaria de ter muito e isso é uma das razões que eu acho que a Catiane deve ter visto e disse assim, não, isso aqui vai para Barreiras. Eu já visualizei logo, porque Barreiras tem um potencial muito grande, né? De atendimento da região inteira. E eu vejo isso no consultório. Às vezes, num dia, eu tenho paciente de tudo quanto é lugar. E por quê? Porque Barreiras hoje, apesar de ser interior, é a capital do Oeste Baiano. Sim. E eu sempre vislumbrei aqui que aqui dá para investir e pensar não só na cidade de Barreiras, na região toda. Barreiras E é hoje. como eu acho que eu devo ter aí muitos bebês que não fizeram tratamento pela distância. Mas agora não dá para tratar porque já estão com a idade, né? E eu sempre falava, vá para Brasília, faça, mas não dá, tenta. Eu às vezes até insisto demais. Às vezes eu até quero mais que a mãe. Mas é porque quando você tem conhecimento, você sabe o que uma assimetria pode gerar no futuro. Você sabe que tem jeito, né? Você sabe que vai mudar a vida daquela pessoa. Isso, e muda E mesmo. vale a pena insistir na maioria das vezes. E agora, além de insistir, você trouxe a clínica. Foi, eu consegui convencer o Dr. Gerd a... E como é que você parou nessa parceria? Conta aí, como é que você parou em São Paulo, assim? Não, na verdade foi o seguinte, eu nunca pensei em trabalhar com pediatria. Sim. Quando eu tive o módulo de pediatria na osteopatia, eu voltei meio traumatizada. Falei, não quero. Me deram uns bebês assim, umas crianças que não ficavam quietas, não deixavam atender. E eu voltei e falei, não quero atender. E aí cheguei em Barreira, só que assim, eu tenho uma visão que se eu sou fisioterapeuta osteopata e eu atendo tudo, chegou no consultório, eu não posso dizer não é bebê, eu não vou atender. E aí veio um bebezinho. E esse bebê veio, eu atendi, eu não medi ainda, eu olhava, mas eu já tinha um olhar bem crítico. E eu falei, esse bebê tem uma simetria. E aí os pais moram aqui em Barreiras e fazem medicina na UFOB. E aí eu falei, e aí eu peguei e indiquei a Reds, que eu já sabia da clínica Reds. E esses pais foram para a clínica Reds. E aí eu fiz um relatório. Falei assim, vou fazer um relatório bem feitinho, vou tirar umas fotos e tal, vou fazer e vou mandar. Porque eu quero entender mais o que vai ser feito. E falei para a mãe, olha, quando você voltar, você me avise. Aí, quando ela voltou, ela falou, Catiane, o médico aqui de Brasília pediu seu contato, disse que ficou muito bom o seu relatório, as medidas que você fez ficaram bem legais, ficou bem próximo do escaneamento. Realmente, o nosso neném vai ter que usar o capacetinho, a gente já encomendou e já vamos fazer. E aí, foi a ponte, na verdade, para ter o contato com o Dr. Guedes foi o Dr. Luiz Márcio, que é o neurocirurgião de Brasília. Como eu envio muitos pacientes para lá, eu comecei a sentir a necessidade de trocar experiências com ele. Também já recebi no consultório bebês com cranioestenose, né, que são os fechamentos precoces de sutura, que aí não se usa o capacetinho, é cirúrgico, e a gente já começava a conversar. E aí, através disso, eu fui conseguindo, através de um e-mail, pedir para ele me receber lá em São Paulo. E ele falou, não, venha. E aí eu fui. E aí cheguei lá, fiquei assim mais ou menos umas 2 horas, né, Dr. Gerd? Assisti uma consulta, fiquei super encantada com a clínica, entrei na oficina, vi, meu olho brilhava assim, eu falei, meu Deus, isso aqui lá em Barreiras já, pensando lá na frente. E aí cheguei pra ele e falei, doutor, você não quer montar lá em Barreiras? Ele, onde é essa cidade? Onde é Barreiras? Eu falei, é ali, é logo ali. E aí ele falou, não, a princípio... só que assim, eu nunca desistia, eu tinha o contato dele, às vezes eu mandava umas reportagens, sabe? Falando do desenvolvimento de Barreiras. Às vezes eu recebia alguma coisa e falei, vou mandar para ele, uma hora ele vai ceder. Mas assim, porque eu via resultado. E aí eu fui mandando, e aí eu trocando muita ideia com o Dr. Luiz. E aí o Dr. Luiz também foi uma pessoa super importante nesse processo, porque ele fazia essa ponte, né, do nosso contato. E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação que mudou toda a minha vida. Eu vou falar um negócio que eu nem sei se a Catiane sabe. A gente estava no Congresso Brasileiro de Pediatria em Natal. Não sei se foi março ou maio do ano passado.
E o Luiz Márcio e a Maria Paula, o Luiz Márcio é neurocirurgião e a Maria Paula fisioterapeuta que atende lá em Brasília, eles me chamaram no canto e a gente estava lá divulgando o tratamento e conversando com os médicos e falando sobre isso. Eles me chamaram no canto, eles falaram, Gerd, você precisa conversar com a Catiane de novo. Você precisa conversar com ela. Porque assim, ela tem muitos pacientes, ela tem uma necessidade de tratar esses pacientes que alguns deles não conseguem ser atendidos pela questão da distância, né? E, obviamente, existe uma preocupação, quando você faz um investimento desses, uma preocupação de que, cara, tem que virar, né? O nosso objetivo não é o lucro, mas tem que ser responsável financeiramente, né? Então, eu falei, tá bom, vou conversar com ele. Foi quando voltamos do congresso, eu liguei para a Catiane, talvez até de lá, não me lembro agora. Mas aí eu restabeleci o contato com a Catiane e falei, vamos conversar, vamos falar sobre isso, né? Vou pesquisar essa cidade aqui no Google. Mas eu vou confessar também que às vezes eu mandava umas fotos para o doutor Luiz, né? Olha essa cabecinha, doutor Luiz precisa de óculos. Pois é, mas o pai falou que não vai fazer, porque tá muito longe. Não, já falei, mas não vai. E eu sempre sinalizava. Então, assim, realmente tem vários bebês que não fizeram. E aí ele me ligou e quando ele falou assim, e aí a gente pode continuar conversando? Eu não pensei nem duas vezes, vamos conversar. E aí, assim, tudo bem que demorou vários meses, né? Até a gente conseguir achar um local que fosse apto para fazer, porque geralmente os pais vêm de outras cidades, então teria que ter um ambiente confortável, que pudesse ter esse ambiente aconchegante para os pais, porque aí às vezes vem uma família inteira. Vem com carrinho de bebê, vem com papinha, vem com... Então, assim, não é um lugar só que você vai lá e monta uma sala. Ela é toda projetada para receber as famílias. E aí... Deus mandou um ponto maravilhoso aqui no Renato Gonçalves e assim, atendeu bem as necessidades na Clínica Reds. Olha que bom, isso é muito bom. É interessante como as coisas vão mudando assim, né? Porque realmente Barreiras hoje é uma cidade muito grande, uma cidade de um crescimento exponencial, olhando de linhas de negócio, de acesso, o setor universitário hoje, né? Os cursos de medicina aqui, então é algo que vem num período assim muito próspero. Eu tenho percebido isso, né? As mudanças são feitas por pessoas, né? E as pessoas que estão atuando em Barreiras, eu digo instâncias governamentais, estão fazendo excelente trabalho, estão virando a cidade, né? Então passa a ter o interesse dos empresários. Eu sou um empreendedor, né? Apesar de médico, eu sou empreendedor, e desperta o interesse, né? E ontem foi muito gostoso, a gente teve o vice-prefeito, teve vereador, o secretário de infraestrutura lá no desenvolvimento, na inauguração da clínica, e a fala é muito animadora, sabe? A gente não quer facilitações, a gente quer trazer o bem para a população, né? A gente quer que a população seja beneficiada, e a vinda da Reds para cá beneficia não só Barreiras, mas tudo que está em torno, né? Cidades que ficam até 2, 3 horas daqui acabam se beneficiando disso, porque você pegar um carro e viajar 2 horas, não dá para aguentar, né? Se você pegar um carro e viajar 6, 7 horas para Brasília, ou 9, 10 horas para Salvador, 11 horas para Salvador, eventualmente acaba sendo outra história, né? Então, esse é um benefício para a população, realmente, de conseguir atendê-los com mais facilidade. Isso realmente é algo que muda mesmo, é algo que altera. Como eu sempre digo, a gente altera o meio, altera os locais com ações que beneficiam as pessoas. E esse é uma ação que tá de parabéns. Muito, muito. Eu digo que foi o maior projeto assim de profissional após a osteopatia, né, que foi um curso muito longo. A Reds, bem desafiador, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque todas as clínicas são, né? São. Isso é porque ela já tem um nome consolidado já. O que eu acho mais interessante dos pais que levam os bebês para fazerem o tratamento é quando eles chegam com aquela satisfação. Catiane, eu queria te agradecer, porque você insistiu, você foi chata, falou para eu colocar. Ele não vai aguentar. Vai. O problema somos nós, os pais. As crianças estão de boa. Tem criança que vai tirar o capacete e chora, quer que coloca. Então eu falo, os bebês nasceram nus, nós não botamos fralda e roupa, um capacetinho por um período. E a maioria, eu nunca tive nenhum,
Assim, alguns pais reclamam um pouquinho do calor, mas em outros lugares também, nesse início de adaptação. Mas isso é natural. Eu falo, bota um pouquinho mais no ar, vamos pensar que vai ser bom para ele, rapidinho passa. E E passa, né? 4 meses. Passa. Rapidamente o bebê se adapta a essa Sim. órtese, né? A gente tem, eu sempre falo isso, a gente pensa com cabeça de adulto, né? A gente é cheio de grilos, ansiedades. Ah, será que meu filho vai conseguir dormir? Ah, será que vai cozinhar o cérebro? Será que vai interferir no desenvolvimento motor do bebê? São dúvidas que naturalmente surgem e são legítimas, né? Os pais têm essas preocupações e é surpreendente. O bebê se adapta com enorme facilidade, não está nem aí para o capacete, se desenvolve normalmente, não impede o crescimento, só molda o crescimento. Então é muito tranquilo, mas no primeiro momento assusta. Né? Isso é comum os pais se assustarem quando eu falo que tem que usar 23 horas por dia. Né? Os pais falam, oh meu Deus do céu, como assim, né? E tem que tirar 1 hora, por quê? A limpeza da órtese, limpeza. banho do bebê. Tá. ir pro banho do bebê, lavar o cabelo. Eu fiquei uma semana em São Paulo, né? O doutor Guedes falou, vamos combinar uma semana para você vir treinar. E eu achei muito engraçado, porque algumas consultas eu participei com ele e outras eu participei com os ajustes do capacete. Quando a órtese chegava dos Estados Unidos, aí ela chega e a fisioterapeuta lá de São Paulo, né, que eu tava junto com ela chegava com o capacete, aí a mãe, né, já tava chorando na consulta. Ai, como é que vai colocar? Calma. Engraçado que na hora que coloca a órtese na cabeça do bebê, vou colocar aqui enquanto a gente vai conversando. A maioria das mães começava a chorar. Mas elas começavam a chorar de falar assim, como eu sou ridícula, boba, olha o bebê lá brincando. Tinha acabado de botar o capacete lá brincando. Eu fiquei tantas noites sem dormir, achando que o bebê ia ficar super irritado. E os bebês se adaptam. A maioria delas fala, olha, só foi os 2 primeiros dias. Tem bebê que no primeiro dia já se adapta, mas tem que ter, né, doutor? Tem que seguir esses dias de adaptação por causa Por conta da pele. conta da A pele. pele do bebê é sensível, né? Então a gente faz esse run-in, né? Esse período de adaptação, justamente para a pele se adaptar. E aí é outra dúvida que surge frequentemente: esses bebês vão ter úlceras de pressão, vão ter feridas na pele? Não, a pele do bebê é sensível, pode ter uma brotoeja, uma irritaçãozinha, pode. E a gente vai contornar isso e continuar usando. Mas não é nada demais. É coisa muito suave, um pontinho eventual localizado, que rapidamente a gente trata e o bebê continua usando a órtese normalmente. Essa questão dos pais é muito interessante, porque crianças que nascem com o pé torto, né? Não sei qual é o Isso. termo que se usa. Então, a maioria dos pais dá trabalho, não deixa terminar o tratamento. Eu tinha uma amiga que ela até faleceu e ela cuidava do neto dela, e o professor disse, como é que você deixa? Ela falou assim, razão. Quando ele crescer, ele vai me agradecer. Ficou perfeito o pé do menino. Então, Eu falo sobre isso, a gente tem que dar o melhor para os nossos filhos. Eu, como sou mãe, eu penso nisso. Tem muitos pais que perguntam minha opinião. Eu falo, você quer minha opinião como fisioterapeuta ou como mãe? Como fisioterapeuta, coloque. Como mãe, coloque também. Tem outra opção. não tem outra Não tá opção. visível? Porque aquelas assimetrias que não são visíveis assim, você olhando, ela é muito leve. Agora, quando a mãe fala, eu notei, pode ter certeza que tem. Quando o pai e a mãe notam, alguém da família nota, tem uma assimetria e não é leve. Isso é bom. Precisa divulgar mais para os pais. Precisamos fazer algo para os pais saberem mais sobre isso e fazerem essa prevenção. Eu acho Que vai bom ser assim, porque importante. hoje em dia o Google, ele serve para muita coisa. Ele serve para coisas ruins e coisas boas. Hoje em dia os pais, eles têm sede de conhecimento. Então, por exemplo, o bebê tem alguma coisa, eles vão pesquisar. Então, eu posso dizer que 50% dos pais que vão lá em mim, eles simplesmente Já procuraram na internet, olha, eu te achei. Porque me falaram que era normal, mas eu não fiquei satisfeita. E a pessoa bota, coloca lá. Por isso que a gente faz questão de colocar bastante informação de qualidade, por exemplo, no site, no próprio Instagram da clínica, que é o clinicaheads.com.br, é o site, o @clinicaheads é o Instagram. E a gente põe muita informação porque isso não é nenhuma ciência de NASA, entendeu? É cheio de detalhes, mas uma vez que você entende, é muito simples, é muito lógico, é fácil de entender por que não vai continuar melhorando sozinho e eu preciso colocar uma órtese na cabeça desse bebê. Então, os pais leem isso, assistem os vídeos, entendem, e aí fica muito mais fácil. Aí eles conseguem entender que, apesar de ser
um capacetinho. Ninguém gostaria de colocar um capacete na cabeça do seu bebê, né? Mas, apesar disso, não é nada demais. Né? Como a Catiane falou, o bebê não nasceu de fralda. E usa fralda todo dia. Vai usar o capacete por alguns meses, 2, 3, 4 meses, e vai corrigir essa assimetria pro resto da vida. O benefício é perene. Não volta a achatar depois. Então você corrige, está corrigido. E você beneficia esse indivíduo que agora é um bebê, mas vai ser um adolescente, vai ser um adulto, vai ser um idoso. Você beneficia ele pro resto da vida. Ah, maravilha. Muito bom, muita informação. Muito. Tá chegando. O povo já tá indo embora, gente, porque daqui a pouco tem que pegar o avião. Já é 4h30. Que hora é o voo? 6 horas. 6 horas. Que hora você vai subir? Não, e eu acho que 5, né? A gente tem que estar lá. Ah, Mas eu falei pra eles, muito pouco tempo, tem que ficar mais tempo. e aproveitar que tá no tempo que tem, que não tá quente ainda. Porque Barreiras vai ficar quente um dia. O meu telefone parou de funcionar de tanto calor ontem. Eu clicava na tela, não aconteceu nada. Eu falei que o nosso celular Pediu já baiano, Já, mas já não aconteceu ele nada. já até toma sol. A gente deixa na janela assim, né? Eu falei pra eles virem com mais tempo, pra gente passear, ver as cachoeiras. Hoje a gente vai almoçar no Rio, de Ondas, Barreiras, né? A gente vê aqui, todo mundo trabalha, mas assim, a gente ainda tem um tempinho, ir ali numa chácara. Eles que moram em São Paulo, aquela vida louca, né, doutor? Eu falando pra ele do trânsito, eu vou demorar pra chegar aí no hotel. Eu estou no trânsito, 15 minutos de trânsito. Ele falou, nossa, eu fico horas no trânsito. Falei, Barreiras não tem isso, não. Não, aqui a gente almoça, até dá pra tomar café em casa. Tipo assim, eu vou ali em casa, vou tomar um café e volto. Dá inveja isso, dá inveja. A gente tira o cochilo depois do almoço. Tudo isso que o interior tem, né, que... A gente ainda tem, o Francisco que fala assim, que Barreiras tem um desenvolvimento de capital, já começando o desenvolvimento de capital numa cara de interior. Então ele fala assim, que dá para fazer esse monte de coisa e aí você ainda dá para viver negócios aqui, porque ele é um homem de negócio. É isso Mas mesmo. tem algo que eu não te perguntei, tem algo que você quer dividir aí da clínica? O que você quer dividir, que tá em você, que você quer dividir para o pessoal aí sobre a clínica? O que eu quero falar é que hoje, assim, eu tô muito feliz, ontem fiquei muito feliz com a inauguração, saber que algo que eu sonhava dentro de mim, só quem sabia era eu e Fabrício, e a gente conversava e falava, não vou falar pra ninguém o que eu quero trazer pra cá. Por quê? Porque eu sabia que talvez pudesse demorar, e aí deu certo. Então, assim, ontem foi uma realização, me sinto muito feliz, eu acho que além da gente trabalhar, a gente tem que ter uma missão, e eu me sinto muito grata por poder ajudar essas famílias. Eu adoro, nunca pensei em atender bebês, eu sou apaixonada. Eu tenho até pacientes adultos que reclamam, você vai atender só bebê? Não, vou continuar atendendo vocês, vou atender lá os meus pacientes. Mas assim, a pediatria virou uma paixão para mim. São tão inocentes, né? Precisam tanto de ajuda de profissionais, as mães precisam de ajuda. Então, assim, eu gosto muito desse mundo materno, do mundo infantil. Então, hoje eu me sinto realizada em estar tipo assim, de trabalhar com algo que eu realmente gosto, não só trabalhar por dinheiro, mas trabalhar com algo que aí eu saio de casa e saio feliz. E faço sempre, né, tentei fazer com excelência o que eu faço diariamente. Ah, legal. E o senhor, doutor? Estou muito feliz de estar realmente começando esse trabalho aqui. A gente precisa do apoio dos profissionais de saúde, se interessem por isso, se tiverem dúvidas, entrem em contato, a gente está sempre muito aberto, a Catiane percebeu rapidamente isso, que não existe uma barreira, não existe um muro de acesso para impedir o acesso, pelo contrário, a gente está sempre muito aberto para conversar com os pediatras, para conversar com os físios, osteopatas, tem o curso, tem contato direto, os pediatras sempre têm meu WhatsApp, eu divulgo meu WhatsApp pessoal para os pediatras, para que eles tirem suas dúvidas. Em relação aos pais, não se conformem com orientações que não está fazendo sentido. Tá claramente, não está indo bem a orientação que você está recebendo. Procure uma outra opinião, entendeu? É interessante você buscar uma segunda opinião profissional, isso não tem nada de errado, não é nenhum demérito para o primeiro profissional, mas ao mesmo tempo você pode se surpreender com uma orientação muito diferente do que você recebeu inicialmente. E se fizer sentido na sua cabeça, vai em frente. Né? Coração de mãe, de pai, não mente. Não mente. Não mente. Ah, é verdade. Obrigado. E obrigado por estar aqui, por ter vindo a essa cidade, por ter oportunizado a Barreiras ter uma clínica nesse nível, ajudar tanta gente. Obrigado mesmo.
Eu, como barreirense, me sinto grato por vocês, por Catiane, por todo esse processo. Parabéns por não ter desistido. É porque eu quadro. Eu falei, mas não vou não. Uma hora ele vai querer. Eu vou querer. E Barreiras com certeza está ganhando muito. Gente, conheça a clínica. O WhatsApp vai estar aqui embaixo. O site também, os contatos. Então não perca a oportunidade de conhecer, de disseminar essa informação, de fazer com que pessoas, pais, médicos, profissionais tenham conhecimento sobre esse assunto. Porque muita gente vai ser. Você vai ajudar muita gente. Você vai mudar a vida de uma criança e, consequente, de um adulto. Muito Muito obrigada. Valeu, obrigado. Valeu. Muito bom. Obrigada, Valeu. querido. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Pedro, tira uma foto.